Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre destilação fracionada e sobre o equacionamento do método de McCabe-Tilly para a resolução de problemas de destilação. Então convém nós começarmos fazendo um breve histórico a respeito dos métodos utilizados na resolução de problemas de destilação. O primeiro método proposto foi por Sorel. Ele era um método de tentativa e erro, onde se executavam análises andar a andar da coluna. Ele era um método bastante trabalhoso. Depois do método de Sorel, nós tivemos a proposição do método de Ponchon-Savarot. Ele é um método gráfico e também trabalhoso. Nós tivemos, depois do método de Ponchon-Savarot, uma descoberta por Lewis que muitos hidrocarbonetos apresentavam uma entalpia de vaporização que pode ser considerada constante ao longo da coluna. Essa é uma observação muito importante. Isso permite dizer, então, que as correntes de líquido que descem pela coluna em uma determinada seção são aproximadamente constantes, e que as correntes de vapor que sobem pela coluna em uma determinada seção também são aproximadamente constantes. Então, essas considerações foram importantes para a proposição do método de McCabe-Tilly, que é um método gráfico, usando, além dessa, algumas outras considerações que serão apresentadas a seguir. Bom, vindo então para o caso da destilação fracionada, nós temos nessa figura, então, um desenho, um esquema para uma coluna de destilação. Nós temos uma corrente de alimentação F, com uma composição ZF, então nós temos essa seção de alimentação. Acima da seção de alimentação, nós identificamos a nossa seção de retificação. A seção de retificação é composta pelos andares acima da alimentação. Os andares abaixo da alimentação compõem, então, a nossa seção de esgotamento. Então, se nós executarmos um balanço de massa nessa região, que foi destacada dessa nossa coluna, nós podemos escrever um balanço de massa total igual a nossa corrente de alimentação F, é a única entrada, e nós temos duas saídas, D, que é o nosso produto destilado lá no topo, e W, que é o resíduo coletado no fundo da coluna. Nós podemos reescrever, escrever esse balanço, então, para o componente volátil. Para o componente volátil, então, a gente vai ficar com F vezes ZF, que é a composição, a fração do componente volátil na corrente de alimentação, é igual a D, corrente de destilado, vezes fração do componente volátil no destilado, mais W, que é a corrente de resíduo, vezes fração do componente volátil no resíduo. Então, eu vou chamar essa equação de 1, porque a gente vai usar essa equação depois. As considerações, então, desse método de McCabe-Tilly, além das vazões constantes de líquido e de vapor ao longo da coluna, são que a coluna é adiabática, então nós não vamos observar trocas de calor entre a coluna e o meio. Então, vão ser desprezadas as variações de calor sensível. Isso quer dizer que nós não vamos considerar aquecimentos ou resfriamentos dentro da coluna. A entalpia de mistura das correntes é desprezível e que a entalpia de vaporização dentro da coluna é constante. Então, isso é da observação já apresentada de Lewis. Então, a gente vai ter um destaque aqui para um andar teórico da nossa coluna. Nós temos duas entradas, nesse caso, a corrente Vn mais 1, com uma composição Yn mais 1. E nós temos a corrente de líquido, que desce, Ln menos 1, com composição Xn menos 1. As saídas nós temos Vn, com composição Yn, que é uma corrente de vapor, e Ln com composição Xn, que é uma corrente de líquido. Fazendo um balanço de massa para esse andar teórico, nessa região que está destacada em vermelho, a gente tem que a entrada é igual à saída, nós temos duas entradas e duas saídas. Então, Vn mais 1 mais Ln menos 1 é igual a Vn mais Ln. Executando esse balanço agora, então, para o componente volátil, a gente vai multiplicar pelas frações do componente volátil nas diferentes correntes. Então, a gente vai ter Yn mais 1 vezes N mais 1 mais Xn menos 1 vezes Ln menos 1 é igual a Yn vezes Vn mais Xn vezes Ln. A gente tem que observar, nesse momento, estão sendo destacadas, então, as frações para as correntes de vapores são dadas como Y e de líquidos como X, para evitar que a gente confunda todos os valores depois nas análises.
Nós vamos fazer a análise agora especificamente da região de retificação, que também pode ser chamada de região de enriquecimento. Então, essa seção é a que fica acima, então, da nossa alimentação. Nós, fazendo um balanço para essa região que está destacada em pontilhado, nós temos uma única corrente de alimentação de entrada, que é Vn mais 1. Nós temos duas saídas, Ln e D. Executando o mesmo balanço, só que agora para o componente volátil, a gente tem que Vn mais 1 vezes Yn mais 1 é igual a Ln vezes Xn mais D vezes Xd. Eu vou copiar essa mesma equação aqui em cima para a gente seguir manipulando ela. Eu vou isolar o Yn mais 1, vou passar o Vn mais 1 dividindo os termos do lado direito. Então, vou ficar com Yn mais 1 é igual a Ln dividido por Vn mais 1, isso tudo multiplicado por Xn, mais dxd dividido por Vn mais 1. Como a gente viu ali no nosso balanço de massa total, Vn mais 1 é igual a Ln mais D. Então eu vou substituir isso na minha equação. Vou ficar com Yn mais 1 é igual a Ln dividido por Ln mais D, Xn mais dxd dividido por Ln mais D. Se eu dividir o numerador e o denominador por D, eu vou ficar com Ln sobre D dividido por Ln sobre D mais 1, porque eu tinha mais D dividido por D vai dar 1, vezes Xn mais o dxd dividido por D fica apenas xd dividido por Ln sobre D mais 1. Então a gente tem uma outra consideração. R é igual a L sobre D. Esse valor R é a nossa corrente de refluxo. Então, em colunas de destilação, normalmente a gente vai ter uma corrente de refluxo. Essa corrente de refluxo corresponde a uma quantidade, então, do nosso produto de topo. Como vocês podem observar na figura, nós temos uma corrente de vapor saindo da coluna com uma composição Y1. Esse vapor passa por um condensador. Nesse condensador, então, a gente coleta o D, né, que é a nossa corrente de destilado, e uma parte, então, do condensado retorna para dentro da coluna para que continue o processo de destilação. Então, isso favorece o enriquecimento, auxilia no meu processo de destilação, para a separação dos componentes. Então, a corrente de reciclo corresponde à razão entre o quanto volta para dentro da coluna, que é o L, dividido pelo D, que é a corrente que a gente coleta de produto. Como nós temos a consideração que as correntes de líquido em uma seção são aproximadamente constantes e as correntes de vapor também, então eu posso dizer que o meu L é aproximadamente igual ao Ln. Então, usando essa consideração na equação do reciclo, que é L sobre D, substituindo na equação anterior, a gente pode reescrever que Yn mais 1 é igual a Ln sobre D é igual a R. Então, eu vou substituir por R dividido por R mais 1, vezes Xn, mais Xd dividido por R mais 1. Então, essa é a nossa equação final. Essa equação é a equação da reta da seção de retificação. Se a gente observar, né, eu chamei de equação da reta, por que eu posso dizer que é a equação da reta? Os valores de x e y eles variam ao longo da coluna, né? Então, são as composições que a gente vai observar do componente volátil no líquido e no vapor. Os valores de R não vão variar, porque R é uma razão entre as correntes, né? Então a gente vai ter um parâmetro de operação da coluna que é a nossa corrente R. XD também não varia, pois corresponde então à concentração que nós temos do componente volátil lá no topo. Então a gente vai considerar em regime estacionário o valor de XD, ele não se altera ao longo do tempo. Então eu tenho de variável nessa minha equação apenas y, n mais 1 e xn. Então, eu tenho R sobre R mais 1, é o coeficiente angular dessa minha reta, e corresponde, então, à inclinação da reta da seção de retificação. O termo XD sobre R mais 1 é o coeficiente linear. Então, a gente tem aí, claramente, a equação de uma reta para essa equação da seção de retificação. Fazendo uma análise da seção de esgotamento, que é a seção que fica abaixo da alimentação, nós vamos ter, então, um balanço de massa total. Nós temos apenas uma entrada, que é Lm, vai ser igual às duas saídas, que são Vm mais 1 e W.
Eu rearranjando essa minha equação, eu fico com Vm mais 1 é igual a Lm menos W. Eu escrevendo esse meu balanço para o componente volátil, eu fico com Vm mais 1 vezes Ym mais 1 é igual a Lm vezes Xm menos W vezes Xw. Eu isolando o termo y no lado esquerdo, o lado direito fica Lm sobre Vm mais 1 vezes Xm menos W vezes Xw sobre Vm mais 1. Essa é a nossa equação final, a gente não vai manipular mais ela. Essa, então, é a equação que nos dá a reta para a seção de esgotamento. A terceira seção que nos falta analisar, então, é a seção onde ocorre a alimentação. Então, nós temos um andar F, que seria o andar da nossa alimentação. Nós temos correntes que entram nesse andar, o próprio F, as correntes de líquido que vêm da nossa seção de enriquecimento, que fica acima, e as correntes de vapor que vêm, então, da seção de esgotamento, que está abaixo. O que sai desse nosso andar de alimentação? O vapor, que vai subir para a seção de enriquecimento, e o líquido que está descendo, então, para a seção de esgotamento. Antes, então, de nós executarmos o balanço de massa, convém introduzir um outro termo, que é o termo Q. Ele expressa, então, a influência, né, da condição termodinâmica da alimentação dentro da nossa coluna de destilação. Então, o Q ele pode ser dado pela variação que se observa entre as correntes Lm, que são as que descem do prato de alimentação, e Ln, que é o que está entrando no prato de alimentação, dividido pela corrente F, né, que é a nossa corrente que nós estamos alimentando. A gente vai chamar essa equação de 2, porque a gente vai usar ela depois, mas além de se calcular pelos valores das correntes, a gente pode também calcular o valor de Q pelas entalpias observadas nas correntes de vapor, na corrente de alimentação e na corrente de líquido. Executando então o balanço de massa total para esse caso, nós ficamos com 3 entradas, que são F, Ln e Vm, que é igual a Vn mais Lm. Eu vou chamar então essa equação de número 3, porque eu também vou usar ela posteriormente. Então, separando, né, eu vou reorganizar essa minha equação 3, colocando os termos de vapor, né, de corrente de vapor para um lado e de corrente de líquido para o outro, ficando desta forma. Vm menos Vn vai ser igual a Lm menos Ln menos a corrente F. Eu vou dividir toda essa equação, então, os dois lados dela por F. E a gente vai ficar com Vm menos Vn dividido por F é igual a Lm menos Ln dividido por F menos 1. Substituindo aquela nossa equação 2 que a gente viu anteriormente, eu vou ficar com Vm menos Vn sobre F é igual a Q menos 1. Essa equação eu vou chamar de número 4 porque eu também vou usar ela posteriormente. Eu posso reescrever essa equação 4 da seguinte forma. Vm menos Vn é igual a Q menos 1 que multiplica F. Resgatando então as equações que nós fizemos de balanço para o componente volátil na seção de retificação, e aqui eu vou chamar ela de 5, e da seção de esgotamento, chamada de 6, considerando agora para qualquer corrente N ou M, né? Então a gente não precisa chamar de N-1, N mais 1, Vm mais 1, M menos 1. Então, considerando para qualquer corrente e para qualquer composição nesse caso, eu subtraindo a equação 6 da equação 5, eu vou ficar com a seguinte forma, já colocando x e y em evidência. Y, que multiplica Vm menos Vn, é igual a x, que multiplica Lm menos Ln, menos dxd mais wxw. Então, eu posso reescrever essa equação isolando o y do lado esquerdo. Então, vou ficar com y igual a Lm menos Ln dividido por Vm menos Vn, que multiplica x, menos dxd mais wxw dividido por Vm menos Vn. Então, lá da equação 1, que foi a primeira que nós destacamos, nós sabemos que f vezes ef é igual a dxd mais wxw. Como na equação anterior, o segundo termo ele tem dxd mais wxw, então eu vou substituir isso por fzf. Então, substituindo a equação 1, nós vamos ficar com y igual a Lm menos Ln dividido por Vm menos Vn, vezes x menos fzf dividido por Vm menos Vn. Se eu dividir, então, o numerador e o denominador por f, eu posso reescrever da seguinte forma. Y é Lm menos Ln dividido por f,
dividido por Vm menos Vn dividido por F vezes x, menos FZF dividido por F dividido por Vm menos Vn dividido por F. Substituindo então as equações 2 e 4 nesse caso. Então a gente vai ficar com y é igual a q dividido por q menos 1 vezes x menos zf dividido por q menos 1. Então essa é a forma final da nossa equação para a alimentação na torre de destilação. Nós temos novamente, como nos dois casos anteriores, a equação de uma reta. O Q expressa a condição termodinâmica, né, da nossa alimentação. Então a gente tem Q dividido por Q menos 1, esse valor é uma constante, que corresponde então à inclinação da reta, o coeficiente angular, e ZF, que corresponde à composição do componente volátil, né, na alimentação, dividido por Q menos 1, é um valor constante, que é o nosso coeficiente linear da reta de alimentação. Aqui, então, nós temos uma representação de como a condição termodinâmica da alimentação influencia na destilação fracionada. Nós temos 5 casos possíveis: alimentação como um líquido saturado, como um vapor saturado, como uma mistura líquido mais vapor, no estado de líquido subresfriado e também no estado de vapor superaquecido. Então, quando nós tivermos um líquido saturado, o líquido saturado corresponde a um líquido que está na temperatura de saturação para a pressão onde se encontra. Então, nós temos vapores saturados que sobem ao longo da coluna e líquidos saturados descendo ao longo da coluna. Quando nós alimentarmos o F na condição de um líquido saturado, ele não vai alterar as correntes de vapor, ele vai apenas se combinar aos líquidos que já estão descendo da seção de enriquecimento para o esgotamento, e aí, então a quantidade de líquido que nós vamos ver abaixo do prato onde ocorre a alimentação vai ser maior, porque a alimentação vai se combinar e vai descer ao longo da coluna. Quando nós tivermos um vapor saturado sendo alimentado, o que é um vapor saturado? É um vapor que se encontra na temperatura de saturação para a pressão onde ele está. Então, nós vamos ter um vapor saturado, ele vai apenas se misturar com as correntes de vapor que sobem da seção de esgotamento para a seção de enriquecimento. E nada vai alterar as correntes de líquido que descem do enriquecimento para o esgotamento. Agora, quando nós tivermos uma mistura líquido e vapor, o que vai acontecer? A nossa alimentação tem líquido e vapor. Os líquidos vão se juntar com as correntes de líquido que descem e os vapores vão se juntar com as correntes de vapor que estão subindo. Então, a gente vai ter influência nas correntes de líquido e de vapor que são observadas ao longo da coluna. Quando nós tivermos um líquido subresfriado, que ali na figura está escrito como superarrefecido. Então, um líquido subresfriado é um líquido que se encontra a uma temperatura menor do que a temperatura de saturação para aquela temperatura onde ele está, para aquela pressão, onde ele está. Isso quer dizer que o líquido vai ter menos energia do que ele deveria ter para estar saturado. O que vai acontecer nesse caso? Como o líquido que entra na coluna por F, ele está em uma condição termodinâmica menor, né, de energia do que ele deveria estar, ele vai roubar, né, vai trocar energia com um estado mais energético que ele encontrar. Nesse caso, os vapores eles têm mais energia, né? A gente tem uma entalpia maior nos vapores. O que vai acontecer? Esse líquido vai trocar calor, né? Vai haver um aquecimento desse líquido e ele vai diminuir a energia do vapor que está subindo. Como esse vapor está saturado, o vapor vai condensar. Então, quando a gente alimentar um líquido subresfriado na coluna, a gente vai ter uma diminuição da corrente de vapor, porque parte do vapor vai condensar para aquecer aquele líquido, e aí então as correntes de líquido que a gente observa descendo da coluna, elas vão ser maiores do que aquela quantidade que a gente tinha naturalmente, né, ali na corrente L, que está descendo da seção de enriquecimento. Quando nós tivermos um vapor superaquecido, o que vai acontecer na coluna? Bem, um vapor superaquecido é um vapor que está a uma temperatura maior do que a temperatura de saturação que ele deveria estar para aquela pressão. Então, se nós tivermos um vapor superaquecido, ele está no estado mais energético, a entalpia dele é maior do que deveria ser na saturação. O que vai acontecer nesse caso? O líquido saturado que desceria da coluna, da seção de enriquecimento para de esgotamento, vai acabar sendo volatilizado.
Então a gente vai observar uma menor quantidade de líquido indo para a seção de esgotamento e, consequentemente, o vapor que vai para a seção de enriquecimento é maior do que a quantidade que viria da seção de esgotamento. Então, dessa forma, a gente tem um resumo do que acontece com 5 diferentes condições termodinâmicas para a nossa alimentação. Aqui nós temos a representação, então, de um gráfico de equilíbrio, né? No eixo Y nós temos as frações do componente volátil no vapor, e no eixo X nós temos as frações do componente volátil no líquido. Então nós temos a reta x igual a y e a curva de equilíbrio. Então a gente vai normalmente conhecer o valor de ZF, que é a composição de alimentação. Nós vamos conhecer até que ponto queremos destilar, né? Então qual a concentração que nós vamos ter lá no nosso produto. Então vamos saber o valor de XD e a gente vai calcular para encontrar então quanto vai ser o valor de XW. Então nós temos esses 3 pontos, XW, ZF e XD. Com os valores de R, nós vamos conseguir traçar essa nossa reta de operação, e com a condição termodinâmica da alimentação, a gente vai conseguir traçar a reta de alimentação. Então, com o entroncamento dessas duas retas, a gente liga ela então ao ponto XW, e aí a gente tem essa nossa reta de operação para a nossa coluna de destilação. Nós vamos ver isso com mais detalhe posteriormente. Aqui a gente tem uma representação, então, da variação da condição termodinâmica da alimentação para o processo de destilação. Quando tivermos uma alimentação em líquido saturado, o valor de Q é igual a 1 e corresponde a uma linha vertical. Quando nós tivermos alimentação como um vapor saturado, é uma linha horizontal e o valor de Q é igual a 0. Quando nós tivermos uma mistura líquido-vapor, são retas com inclinação entre o valor de 0 e 1. Então, são valores intermediários entre o líquido vertical e o vapor horizontal. Então, são valores entre 0 e 1 para o valor de Q. Então, quando nós tivermos uma condição de líquido subresfriado, a gente vai ter valores de Q maiores. Então, a nossa reta vai estar além do ponto vertical, que seria de líquido saturado. Quando nós tivermos uma alimentação de vapor superaquecido, nós vamos ter pontos abaixo, então, da linha horizontal, que seria de vapor saturado. Então, nós vamos observar valores de Q menores do que 0. Nós vamos executar exemplos para esclarecer cada um desses casos. Isso ocorrerá posteriormente. Por enquanto, eu gostaria de agradecer vocês pela atenção. Um abraço e até mais.